Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Bom, nós estamos numa tarde da qual Deus deu o nome A Força da Mulher que está em Deus. Nós vimos no primeiro momento um exemplo de uma mulher que está em Deus e que pode também nos fortalecer com a sua intercessão, com a sua maternidade, com a sua presença, com os seus ensinamentos, com aquilo que nós conhecemos sobre a Virgem Maria, tanto que a palavra nos ensina, como com as aparições de Nossa Senhora nos ensina, as manifestações dela no nosso meio nos ensina, né? Então, agora, quando a Bel entrou em contato comigo, ela falou assim, olha, nessa tarde, você lembra, Bel? Você deixou marcado lá no meu WhatsApp, né? Que era para olhar para a Rainha Esther. Gente, tem tudo a ver com a primeira parte. Por quê? Porque a Rainha Esther, ela é essa prefiguração de tudo que Nossa Senhora é. É como se nós olhássemos lá no Antigo Testamento e olhássemos para a história da Rainha Esther e percebêssemos, assim como o rei se encantou com a sua beleza, nós também, olhando para Nossa Senhora, vamos ver que ela é essa beleza de Deus que trouxe para nós o Salvador. E Esther teve uma participação muito importante na história do povo de Deus, né? Esther era uma menina órfã, gente. Ela perdeu os seus pais quando ela ainda era criança. E ela foi criada pelo seu primo, né? E ela era uma menina judia. E ela viveu daquele período pós-exílio da Babilônia. Então, a história da Rainha Esther, a gente chama ela de Rainha Esther, né? Eu sei que muitos vão se lembrar de um seriado que passou há pouco tempo aí na televisão, mas eu não vou falar desse seriado. Primeiro, porque eu não assisti. E segundo, porque eu quero falar dessa aqui, a que está na Bíblia, conforme a história real mesmo que nós conhecemos, né? Por quê? Porque ela é uma mulher que viveu a força de Deus no tempo dela. E nós hoje somos chamadas a viver a força de Deus nesse tempo que nós vivemos, tá? Então nós estamos aqui porque Deus quer nos dar como lembrança, como presente dessa tarde, a sua visita, o seu auxílio divino, mas dando para nós essa força de Deus, tá? Então o que fortalece uma mulher? Aquilo que é a essência do que a mulher é. Vocês estão vendo que na camiseta das meninas, fica de pé aí, Marília, está escrito lá, né? A mulher é o mistério, a beleza e a ternura de Deus. Então, eu vou falar da Rainha Esther, mas eu quero mostrar para vocês que a nossa força está na originalidade do nosso ser. Naquilo que Deus colocou em nós quando Ele pensou em nós na criação. Então acontece assim. A ciência ela ensina para a gente que a vida humana ela teve início com a união daquele óvulo e daquele espermatozoide. Isso é verdade e foi assim mesmo que a gente começa a existir. E só tem esse jeito para o ser humano existir, a partir da união de um óvulo e de um espermatozoide, ou seja, de um homem e de uma mulher. E nessa criação, ali tem o mistério da vida humana. Então, Deus, eu vou dizer para vocês que a ciência diz isso, mas Deus mostra para nós que nós passamos a existir antes dessa união. Ué, que jeito, Lucimar? Nós passamos a existir antes da união desse óvulo e desse espermatozoide. Nós passamos a existir quando Deus pensou em nós. Olha isso. Com esta afirmação, pelo poder de Deus, já pode ser aniquilado de nós
todas aquelas vezes que nós pensamos assim, ninguém lembra de mim. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas ninguém lembra de mim, ninguém me reconhece, né? É naquelas horas das nossas carências, né? Não é verdade. Nós começamos a existir a partir de um pensamento de Deus para nós mulheres, sobre nós mulheres. Foi nesse momento que nós passamos a existir. E ali, Deus pensa em nós. Então Ele pensa em quem nós vamos ser. Então vamos olhar assim, eu vou falar de mim e vocês pensam em vocês. Quando Deus pensou em mim, Ele pensou em mim como mulher. Então Ele fez uma escolha para mim. Ele escolheu para a minha vida a feminilidade. Ele me fez feminina, Ele me fez mulher. Porém, quando Deus pensa em um homem, Ele pensou nele masculino. Ele pensou nele como homem. Quando Ele pensa em nós como mulher, Ele coloca em nós os atributos que são próprios de uma mulher. Então, o primeiro atributo que Ele coloca em nós, que somos, Ele coloca em nós a sua imagem e semelhança. Ah, mas o homem também é a imagem e semelhança de Deus. É verdade, o homem também é. Mas nessa escolha da nossa feminilidade, Deus Ele coloca em nós a beleza. E é uma beleza que tem o poder de, não de encantamento, mas tem o poder da autoridade espiritual que traz a atenção não para si, mas para a sua essência, que é Deus. Então a mulher, ela tem esse poder, essa beleza. E onde, a gente não cantava assim, ó, que a sua essência que a minha essência é exalar o teu cheiro, né? Então a mulher, onde a mulher passa, ela deixa o toque da sua essência feminina, da sua beleza. Então é por isso que a mulher, ela consegue harmonizar o lugar onde ela está. Ela coloca toques no lugar onde ela está, não o toque do transtorno obsessivo compulsivo, mas ela coloca toques da beleza de Deus ali onde ela está. E para isso, Deus traz na mulher traços de beleza. Pode perceber, a nossa pele feminina era diferente da pele do homem. Nossa pele ela é mais fina, a do homem é uma pele mais rústica, né? Deus coloca em nós os traços femininos, na expressão feminina, mas em todo o nosso jeito, independente do tamanho da mulher. Olha o tamanho que a Lucimar é, gente. Mas existe em nós essa beleza de Deus, que vai além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque às vezes a mulher se olha no espelho e ela não se acha bela, ela não gosta dela, ela não se acha bonita. Às vezes ela traz para ela até alguns complexos de inferioridade. Ela traz para ela uma não aceitação de si. Aí ela não gosta do cabelo, ela não gosta da pele, ela não gosta do olho, ela não gosta do formato da boca, ela não gosta do corpo. E aí o demônio aproveita dessas coisas e começa a incutir na mulher uma outra cultura, que não é a cultura de Deus, é a cultura do corpo, que é importante cuidar do corpo, mas cultuar o corpo é destronar Deus, porque você tira Deus do centro do teu corpo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Você pode cuidar do corpo, pode fazer ginástica, pode ir na academia, pode fazer caminhada, pode praticar um esporte, tudo isso é saudável, isso é saudável. O que você não pode é trocar isso por Deus, porque sem Deus você jamais vai ter condições de exercitar qualquer tipo de atividade física, né? A rainha Esther, quando criança, ela tinha tudo, gente, para crescer revoltada, carente, revoltada mesmo. Por quê? Porque Deus tirou seus pais. Porque ela foi criada como órfã. Porque todo mundo olhava para ela, coitadinha da Esther. Só que Esther foi bem cuidada.
ela foi respeitada, ela foi honrada. E eu estou falando isso para vocês porque eu sinto que Deus quer tocar em você que é mulher, que está aqui e que carrega dentro da tua bagagem o peso da inferioridade, o peso dos complexos de que você não foi aceita, não foi querida, não foi amada, a não aceitação de si mesmo. Deus quer aproveitar do exemplo de Esther para libertar o nosso coração dessas coisas que muitas vezes faz a gente olhar para nós e não nos ver como imagem e semelhança de Deus. Olhar para os outros, ficar se comparando com outras mulheres. Se a gente tiver que se comparar com alguém, então que comparemos com Nossa Senhora, porque aí a gente vai copiar as virtudes dela e isso vai nos levar para o céu, né? Porque se a gente comparar com mulheres de fama, a fama pode não nos levar para o céu, ela pode nos levar para o inferno, porque a gente vai querer as pessoas para nós. E Maria não quis as pessoas para ela. Maria levou as pessoas para o céu, levou as pessoas para Deus. Então, conforme a rainha, conforme Esther, né, ela foi crescendo dentro da sua cultura ali, ela foi ficando uma jovem muito bonita, atraente aos olhos de muitos homens da época. Só que num determinado momento ali, no local onde ela morava, o rei daquele momento, ele promove um determinado evento e chama a sua mulher para estar com ele. E ela o nega. E nesse momento, o que acontece com essa mulher que era rainha, né? Ele desconsidera ela e chama todas as moças do reino para ir para o seu harém. E ali ele vai escolher quem vai ser a sua rainha. E entre todas essas moças estava Esther. E Esther estava ali, e quando ela foi apresentada ao rei, eu estou encurtando bem a história, né? Quando ela foi apresentada ao rei, o rei se encanta com ela, se encanta com a beleza dela. Meninas, eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente precisa se valorizar mais no sentido de cuidar da nossa beleza. A primeira coisa que a gente faz quando nós não estamos bem é deixar de cuidar do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa roupa, do nosso corpo. A primeira coisa que a gente faz quando nós não estamos bem é permitir que a nossa aparência demonstre o que a gente está sentindo. E a gente fala assim, eu não gosto de mentir. Mas a gente já está mentindo, porque em nós está não o desajuste, mas está a beleza de quem Deus é. Então, eu não estou falando que é para vocês saírem daqui e gastar todo o pagamento num salão de beleza, porque eu quero que você entenda que você já é bela. E essa beleza fica ainda maior quando o nosso interior tem um Deus que reina como rei do nosso interior. Porque aí esse Deus que está aqui dentro, ele traz para nós as graças que a gente precisa para enfrentar as desavenças do dia a dia. Então, o que reflete no nosso olhar, no nosso sorriso, nas nossas expressões, é o que está reinando dentro de nós. Se a angústia ela reina dentro de nós, o nosso olhar vai ser angustiado. Se a tristeza reina dentro de nós, a nossa expressão vai ser uma expressão caída, triste, onde a gente não consegue trazer o brilho de Deus que habita em nós para o outro, né? Então, as pessoas quando vê alguém muito triste e elas não estão assim muito afim de ajudar, as pessoas se afastam desses que estão tristes. Em contrapartida, quando uma pessoa está muito carente, ela utiliza da angústia, da tristeza, da solidão para chamar a atenção de outros. A nossa beleza é para atrair as pessoas, não para nós, mas para aquele que habita dentro de nós. Esther, ela soube viver isso. Ela soube fazer isso. Existe um livro aqui na Bíblia
que se chama Esther. É um livro que conta a verdadeira história de Esther. E eu convido vocês a aproveitar essa semana que a gente vai iniciar para você ler esse livro de Esther. E você perceber que Esther teve alguns fatos que ela enfrentou. Por exemplo, ela enfrentou a orfandade, porque ela era órfã. Ela não fez da orfandade uma muleta para ela dizer assim: eu não posso fazer nada porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Não, ela se tornou grata porque os pais lhe deram a vida. Olha a diferença. Ela se tornou grata porque, embora os pais haviam falecido, ela não ficou sozinha. Ela teve para com ela a presença do primo que cria ela como filha. E ele honrou ela como filha. Esther, ela viveu num período após cativeiro. Era um período de reconstrução, de restauração. Imagina só uma cidade onde passa, por exemplo, né? A gente viu quantas enchentes destruíram cidades no nosso país, não foi? Pessoas que perderam tudo, que ficaram totalmente sem nada, perderam até os seus documentos. Quando as pessoas voltavam do cativeiro, elas não tinham nada, nada. Esther, ela enfrenta a pobreza, ela enfrenta a perda. Esther, quando ela é escolhida, né, na sua juventude para ir para o Palácio Real, ela tem a sua identidade judaica oculta. Ali as pessoas olhavam para ela e não sabiam que ela era uma judia. Não sabia que a origem dela era uma origem judaica. Porque se soubessem, ela já seria até maltratada. Mas a beleza dela ultrapassa os conflitos culturais deles. Veja, Esther, sendo ela uma judia e crescendo assim, enfrentando tantos desafios, ela se tornou uma mulher forte. Às vezes a gente olha para a nossa história de vida e a gente fala assim: você fala isso, Lucimar, porque você não sabe o que eu sofri, eu passei fome, eu não tinha onde morar, minha família perdeu tudo. Você fala isso, Lucimar, mas você não sabe o que eu vivi. Mas eu estou vendo que você vive hoje. Você passou por tudo isso, mas Deus te honrou, Ele te trouxe aqui. Você conseguiu se sobressair diante de toda essa situação. Esther, ela tinha tudo para falar assim: coitadinha de mim, agora então estou aqui nesse palácio, vou ser usada como um objeto. Ela não vê dessa forma. Ela aproveita todos os sofrimentos que a vida permitiu que ela vivesse, e ela se tornou uma mulher forte, uma mulher corajosa, tão corajosa que ela arrisca a própria vida para salvar o seu povo. Ela arriscou a própria vida porque, mesmo ela tendo encantado o rei com a sua beleza, existia uma regra, vamos dizer assim, para as mulheres do rei. A rainha não podia se apresentar ao rei, mesmo sendo a rainha, sem ser convidada por ele. Porque isso lhe custaria a própria vida. Ele poderia executá-la ali, onde ela estava. E o que estava acontecendo na Pérsia naquele momento fazia com que todo o povo judeu precisasse de uma intervenção. E ali então, Esther se levanta como uma mulher forte, corajosa, e ela fez a mesma coisa que os cristãos fizeram naquela batalha da qual Nossa Senhora traz a vitória e muitos muçulmanos se voltam para Deus. O que os cristãos daquela época fizeram? Oraram e jejuaram. O que Esther fez? Ela orou e jejuou e convocou o povo para orar e jejuar. É isso que nós precisamos, como mulheres, aprender a fazer. Convocar o povo para orar e jejuar.
Mostrar que a força de Deus que está em nós é a graça do Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas essa graça nos faz orar e confiar que Deus vai intervir naquela situação. E Deus pode intervir para a vida ou para a morte. Porque a decisão de Deus nunca é errada. O que Deus decide é sempre o correto. Tá? Então veja, se vocês estiverem com a Bíblia aí e quiserem abrir lá no livro de Esther, vocês vão ver que Esther, no capítulo 4, no versículo 16, Esther 4, capítulo 16. Olha só, o que Esther vai ensinando para a gente? Aliás, vamos olhar um pouquinho antes, lá no capítulo 2, no versículo 7. Ó, o que ela ensina para a gente? Esther, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: ele era o pai de criação da filha de seu tio paterno, também chamada Esther, órfã de pai e mãe, muito bela e atraente. Quando ela perdera os seus pais, Mardoqueu, que era o seu primo, a havia adotado como filha. Então, a primeira coisa que ela nos ensina, ela não vivia como vítima, mas ela era um verdadeiro instrumento de Deus. Ela não ficava como vítima do seu passado triste. Ela acolhia ser um instrumento de Deus. E ela permitia ser cuidada por Mardoqueu, que era um primo que a cuidou como pai. Outra coisa que nós aprendemos, vira a página aí. Esther 4, 14, lá no versículo 14. Olha o que a gente aprende com ela. Quer ver? Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu, com a tua família, morrerás. Quem sabe se por isso mesmo chegastes à realeza, para que, em tal situação, estivesses pronta para agir. Por que tem esse versículo aqui? Sabe por quê? Porque ali, junto do rei, havia um homem chamado Hamã. E ele não gostava de Mardoqueu e muito menos do povo judeu. Amã fez de uma forma com que o rei pudesse dar um decreto para matar todo o povo judeu. Então Esther, ela deu um jeito de conversar com Mardoqueu. E Mardoqueu fala para ela que se ela se calar diante daquele momento que está acontecendo com ela, todo o povo judeu poderia sofrer. E talvez seria para a salvação do povo que ela tinha sido escolhida como rainha. Ela então compreende que ela tem uma missão, ela não se desespera, ela não foge, ela não abandona o palácio, ela não cai em depressão, ela não fica ansiosa. Mas o que ela faz nesse momento? Ela usa as armas que ela aprendeu com o seu povo. Ela usa as armas do jejum e da oração. Então, nesse momento, ela mostra para a gente que ela crê que Deus é soberano entre todas as situações da vida dela. Minhas irmãs, é isso que Deus quer mostrar para nós. Nós estamos aqui independente da nossa história de vida, daquilo que nós passamos, daquilo que nós sofremos, daquilo que nós carregamos na nossa história, mas Deus está chamando a gente a cumprir a nossa missão. Ele tem uma missão para nós nesta sociedade atual. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei como que você vive, eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua família, mas eu sei que dentro de você habita Deus.
Você é batizado, o Espírito Santo está aí dentro de você. E esse Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a realidade que nós estamos através de você. Quando nós passamos por uma situação difícil e alguém chega com ânimo, com coragem, com aquela palavra de luz, a outra pessoa se levanta. Agora, se alguém chega caído, deprimido, e você começa a chorar junto, muitas vezes aquela pessoa se perde, se desanima. Esther, ela enfrenta essas coisas e ela mostra pra gente que ela sabe ouvir. Quer ver? Eu vou fazer vocês irem para frente e para trás com a palavra de Deus. Tá? Volta aí 2 páginas, vai lá no capítulo 2, no versículo 20. É uma forma de você ter contato com a palavra de Deus, né? Esther, capítulo 2, versículo 20. Olha só. Pois Esther, obedecendo às instruções dele, de Mardoqueu, ainda não revelara qual a sua família e o seu povo. Aliás, Esther continuava a obedecer ao que ele mandasse, como costumava fazer no tempo em que ainda pequenina fora por ele adotada. Então Esther mostra para nós a obediência que ela tinha nos conselhos de Mardoqueu. O que a rainha Esther ensina para nós nos dias de hoje? Que nós precisamos ser atentas à voz de Deus na nossa vida. Agora eu preciso fazer um parênteses aqui no que eu estou falando. A nossa atenção está em que voz? Vamos fazer um parênteses nessa história? A nossa atenção está aqui, a que voz? No programa que você assiste todo dia lá na TV? Naquele influenciador que você segue nas redes sociais? Aonde que está a tua atenção? Você está seguindo que voz? E você sabia que na Bíblia mostra 2 mulheres que seguiram vozes diferentes e mexeram na história do povo? Eu vou falar de 3, hein? A primeira mulher que escutou uma voz e mexeu na história do povo. Você conhece Eva? Conhece? Pois é. Eva foi criada por Deus ali, a sua imagem e semelhança. Eva vivia no jardim de Deus. Ela tinha tudo, gente. Ela tinha tudo. O Senhor Deus criou todas as coisas e colocou ela e Adão ali para reinar naquele jardim. Um belo dia, Deus chega para Adão e Eva e fala: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. A única coisa que eu vou pedir para vocês não fazerem é comer do fruto daquela árvore ali. Só isso. O resto vocês podem fazer tudo. Então tá, eles foram vivendo. Um belo dia, Eva resolve passar perto daquela árvore. E quando ela chega ali, alguém chama ela. Psiu, psiu. E ela olha. É verdade que vocês não podem comer do fruto das árvores? Não, a gente pode. Só dessa daqui que a gente não pode comer. Porque o Senhor Deus disse que se a gente comer dessa daqui, nós não podemos comer dessa daqui. A serpente fala assim: oh, não! Claro que vocês podem comer. Ele falou para vocês não comer porque ele sabe que se vocês comerem dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Coloca o poder na vida dela, né? E aí ela, que nunca parou para prestar atenção no fruto daquela árvore, começa a apreciar aquele fruto. E ela vê que aquele fruto tinha um belo aspecto e devia ser muito saboroso. O que ela faz? Ela desobedece, come daquela fruta. E além dela desobedecer, ela ainda convence Adão para comer.
Só que nessa história, eles percebem que eles estavam nus. Aquela pureza que tinha no olhar deles, com o erro, gente, com o pecado, com a desobediência, eles percebem que eles estavam nus. De repente, eles escutam os passos de Deus naquele jardim. Quem se lembra o que eles fizeram quando eles escutaram o passo de Deus? Ah, vocês conhecem a história? Eles se esconderam de Deus. Sabe por que eles se esconderam de Deus? Porque a culpa começou a dominar eles. E vocês sabiam que a gente faz exatamente isso? Quando nós pecamos, nós nos escondemos. Só que eles não só se esconderam, além da culpa, eles ainda tiveram que escutar Deus chamá-los. E Deus chama Adão. Eu não sei se foi assim que Deus chamou, né? Mas eu imagino Deus assim: Adão, Eva, tem alguém em casa? Ô, de casa, cadê vocês? E eles aparecem lá, todos cobertos, né? E Deus olha para eles. Mas vocês não estavam me escutando? Eles só falam assim: nós ouvimos os teus passos, ouvimos a tua voz e nos escondemos, porque tivemos o quê? O quê? Vocês estão vendo o que o pecado faz na nossa vida? Medo. Dá medo. E ali, com tudo aquilo, eles acabaram sendo expulsos daquele jardim. Porque eles desobedeceram. Só que Deus não quis os seus filhos assim, né? Lá na frente, Ele resolve enviar o seu filho para nos salvar. Então, aquela conversa de Eva lá com a serpente trouxe para a humanidade o quê? O pecado, a desobediência. Trouxe para eles a tristeza, o medo, a culpa. Foi isso que o pecado fez. Mas o que acontece lá na frente? Deus escolhe uma outra mulher. E essa outra mulher que Deus escolhe, Ele manda um anjo chegar até ela. A primeira quem que chegou? Hã? Ah, então Eva conversou com a serpente, né? É isso? Tá. Agora, Deus chama um anjo. E esse anjo vai e anuncia para Maria que ela seria mãe. Mas ela estava prometida em casamento a José. E ele anuncia que ela seria mãe, que o seu filho seria grande, que ele ia reinar por toda a humanidade, que ele seria o Salvador. Maria olha assim para ele: mas como que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Aí o anjo fala para ela que o que vai acontecer com ela, a sombra do Altíssimo envolveria ela, tudo que ia acontecer com ela ia ser uma obra de Deus. Até Isabel, tua parenta, ela, na velhice, concebeu um filho. E ela então vê o poder de Deus se manifestando ali. E aí ela vai e fala para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de quem? Do anjo, né? De Deus. E aquele sim que Maria deu naquela conversa trouxe para todos um Salvador, Jesus. Por causa dessa conversa, Jesus está no meio de nós, vive e ressuscitado, Ele venceu a morte, aleluia! Agora veja, Maria conversou com o... Por que vocês estão com medo de falar? Maria conversou com quem? Eva conversou com quem? E você está conversando com quem? Tá vendo, gente?
O resultado da nossa história vai ser com quem nós estamos conversando. Eva escutou a serpente, Maria escutou o mensageiro de Deus. Eva conversou com a serpente, Maria conversou com o anjo. E nós estamos conversando com quem? Porque se nós estamos dando ouvido para a serpente, a nossa casa está tendo medo, nós estamos nos escondendo. Nós não estamos lutando pela nossa família porque nós estamos achando que nós estamos errados. Agora, se nós estamos dando ouvido para o anjo, nós vamos nos levantar às pressas e vamos visitar Isabel, não para comprovar se Isabel realmente está grávida, mas nós vamos chegar até Isabel para recebermos dela ali a graça de Deus operando em nós. A gente olha isso para Esther. Esther, ela conversou com Mardoqueu, que era um homem bom, um homem justo, e que alerta ela que a vida dela pode salvar o povo. O que Esther faz nesse momento? Esther, nesse momento, ela se levanta, não desesperada porque o povo tinha um decreto que ia matar todo o povo judeu. Ela se levanta com coragem, confiante, e ela convoca todos os judeus a jejum e a oração. Esther passa 3 dias jejuando e orando para se colocar na presença do rei. E ela pede para todo o povo judeu se unir a ela em concórdia, se unir a ela em oração. E aí eles praticam tudo o que era da prática deles. Eles se vestem com sacos, com roupas mais velhas, né? Eles jejuam, eles se prostram, eles colocam o rosto por terra. Quando passou os 3 dias, Esther, a mulher bela e formosa, ela se paramenta com as vestes reais para se pôr na presença do rei. Quando ela chegou na presença do rei, ela não chegou abatida, destruída, por causa dos 3 dias de jejum. Ela chegou forte, convicta, com sabedoria. Quando ela se põe na presença do rei, e o rei a vê, ao invés de matá-la, o rei diz para ela: pode pedir o que você quiser, que eu vou te conceder. Até metade do meu reino eu te concedo. E o que Esther fez então? Ela pede um banquete, ela convida para esse banquete Amã, e aí o rei fala de novo: pode dizer o que você quer, que eu vou te conceder. Até metade do meu reino eu te concedo. E o que Esther pediu para eles? O que Esther queria? O que ela pede para eles? Para o rei. Ela pede assim para o rei: o que eu te peço é para você poupar a vida do meu povo e a minha vida. Ali naquele momento, Esther conta para ele que ela é uma judia e o que Amã fez. Então naquela hora, Amã, que já tinha feito ali, toda uma armadilha para matar Mardoqueu, naquela mesma armadilha ele é morto. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: mesmo que você tenha perseguições na tua vida, na tua família, na tua história, mesmo que você sinta sentenças de morte sobre a tua vida, sobre a tua família, se você se botar para rezar, confiante no teu Deus, você não vai se arrepender. Quer ver isso? Olha só, Esther, ela aprendia a ouvir e a obedecer. Tem uma santa que diz que a obediência é a chave que abre a porta do céu. Deus, Ele é especialista, minhas irmãs, em levantar e usar aquilo que é improvável
mesmo que as pessoas não deem nada para você, Deus tem tudo para te oferecer. Só quero pegar aqui uma passagem, peraí. Olha como é que foi o desenrolar dessa história. Está com a tua Bíblia aberta? Vai lá no capítulo 16, no capítulo 4, versículo 16. 4:16. Olha aqui. Olha o recado que Esther manda. Procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu com minhas escravas jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Olha a coragem dessa mulher. Isso aqui é uma coragem de Esther, né? Então, olha só. Com isso, o Senhor está ensinando para nós o quê? Para a gente não permitir que as dificuldades nos impeçam de ter esperança. Outra coisa muito séria. Nós precisamos permitir que a missão que nós temos se cumpra com o poder e com a autoridade de Deus. Esther, ela não foi uma mulher precipitada. Quando ela ficou sabendo do que ia acontecer com o seu povo, ela não agiu por impulso. Ela teve uma estratégia. A gente escuta muito essa palavra, né? Tem que ter plano, tem que ter projeto, tem que ter estratégia. Essa manhã inteira, né, irmã, nós escutamos isso, né? Plano, estratégia, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ter mesmo. Só que os planos humanos, eles podem não dar em nada. Mas os planos executados em Deus, eles dão vitória. Esther, ela teve a estratégia da oração para vencer o mal. Esther teve a estratégia do jejum para vencer o mal. Minhas irmãs, talvez você queria estar aqui nessa tarde para ser curada, lapidada. A gente já foi tocada por Deus no primeiro momento. Agora, Deus quer dar para nós as armas. Ele quer dar para nós o dom da oração, a arma da oração, o poder de Deus para agir na nossa vida. Se nós temos que ser fortes, porque nós estamos em Deus, nós temos que seguir o exemplo das mulheres fortes em Deus. E é muito bonito quando a gente segue aqui, né? E a gente vai ver assim, quais são as qualidades da Esther, né? A gente vai ver que diante da vida de Esther, Deus honra Esther. Olha só, Esther, ela foi obediente, ela foi submissa, ela teve coragem, ela teve determinação, ela foi inteligente, ela teve estratégias, ela se compadeceu com o povo, ela teve empatia, ela teve confiança em Deus. Tudo isso são qualidades que Esther teve. Mas olha aqui, olha lá no capítulo 9, segue um pouquinho aí para frente. Esther, capítulo 9, versículo 1. Olha aqui. Portanto, no dia 13 do 12º mês, do mês de Adar, quando se devia cumprir a palavra e o decreto do rei, quando os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Vocês perceberam isso? Aconteceu o contrário. Os judeus venceram seus adversários. Eles se concentraram em cada cidade para atacarem os seus inimigos de perseguição. Ninguém ousou resistir, porque o temor que inspiravam tomou conta de toda a população. Guarda esse versículo aqui, ó. Quando se devia cumprir a palavra e o decreto do rei, qual que era o decreto do rei? Que todo o povo judeu fosse morto, exterminado. Quando os inimigos dos judeus esperavam dominá-los,
Aconteceu o contrário. Os judeus venceram seus adversários. E eles venceram como? Pela oração, pelo jejum, pela confiança. E porque Esther ouviu um homem de Deus, ela não ouviu uma serpente como Eva ouviu. Por que Jesus está vivo e ressuscitado no nosso meio? Porque Maria dialogou com o mensageiro de Deus. Ela não fez fofoca na esquina, nem na janela da casa da vizinha. Maria estava dentro da sua casa, cumprindo a sua missão de quem estava prometido em casamento a José. E ela escuta essa visita do anjo e ela acolhe o que o anjo tinha para ela, e o sim dela trouxe salvação para nós. Amadas irmãs, Deus está pedindo para nós a graça da oração. Quem quer ser revestida aqui com o poder, com o dom da oração? Levanta a mão. Minhas irmãs, semana passada a gente teve um encontro, né, Lourdinha? Eu, Lourdinha, a Bel, a gente estava tudo no mesmo encontro. E eu encontrei um outro rapaz daqui de Pinhal que falou assim: gente, o grupo da Bel é um grupo que é cheio de mulheres. Não foi, Bel? O grupo da Bel é um grupo cheio de mulheres. A maioria do povo lá é tudo mulher. O que a gente vem fazendo num grupo de oração? Gente, no grupo de oração, a gente vem para se fortalecer. A gente vem para rezar. A gente vem para ouvir a palavra de Deus. A gente vem para aplicar a graça do dom da oração na nossa vida. Aqui a gente se fortalece e quando a gente sai para voltar para as nossas casas, a gente volta revigorada. Pois é, essa tarde não pode passar como uma tarde qualquer da tua vida. Vocês precisam sair daqui cheias desses presentes do céu. E, sobretudo, com a determinação de serem mulheres orantes, porque a força da mulher está na oração. A força da mulher está na autoridade espiritual que ela tem. Ela é bela, ela tem um mistério. Outro dia a gente fala sobre isso com vocês. Mas hoje era para falar sobre essa graça, da força da mulher com a gente. Então, o que eu quero propor? Eu sinto que a gente precisa rezar umas pelas outras, pedindo um batismo no Espírito Santo. Para que, através do batismo no Espírito Santo, nós possamos receber o dom da oração. Porque a gente tem que olhar para as sentenças de mortes que são lançadas para a nossa casa e não se acomodar nessas sentenças. Não podemos nos acomodar nessas sentenças. A gente precisa rezar para que Deus mude os planos, para que Deus reverta aquelas situações. O seu filho está entregue às drogas, você não é uma mulher entregue às drogas, você é uma mulher entregue a Deus. Então o que você tem para dar para ele não é o dinheiro para ele comprar mais uma, mas o que você tem para dar para ele é o poder da intercessão, a autoridade espiritual que a mãe exerce sobre o filho. Então você vai rezar para que a sua família seja liberta de todas as raízes dos vícios, não só aquela situação pontual. O que trouxe de geração em geração até chegar nesse momento e você vê o sofrimento na tua casa. Esther orou 3 dias e 3 noites. Quantas campanhas de oração você faz? A quaresma de São Miguel são 40 dias de oração. A quaresma em preparação para a Páscoa são 40 dias de oração. Para Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. O Advento são 4 semanas para a gente viver o Natal. Quantas campanhas? É aqui o padroeiro da paróquia é? Santo Expedito. Então tem a novena de Santo Expedito, né? Tem lá o tríduo de Santo Expedito. É uma campanha de oração que a gente faz. Como que a gente tem feito essas campanhas de oração? Que jeito que a gente tem rezado? Vamos rezar, né? Vamos ver o que vai dar. Vou rezar para ver a graça de Deus acontecer. Eu vou rezar para ver o poder de Deus se manifestar na minha vida. Pode ser. Não, você não é uma pessoa frouxa.
Você é uma mulher que tem o Espírito Santo aí dentro de vocês. Vocês aceitam que a gente reze por vocês pedindo essa graça? Revigorando essa graça, porque aqui já tem mulher batizada no Espírito Santo. O que a gente precisa é revigorar essa graça de vocês. Nós precisamos impor as mãos umas nas outras e rezar, pedindo para que o Senhor realize na vida de cada uma o batismo no Espírito Santo e mais, dê para essas mulheres a força e o poder da oração. A lembrança que vocês vão levar desse encontro, a força de Deus, a força da oração, é fazer propósitos de oração, rezar sem cessar.